Irmãos, queridas irmãs, então olha nós aqui de novo, vídeo número 40, Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, já disse, vou repetir, quando nós terminarmos esse livro, Diálogo com a Sombra, nós vamos esmiuçar Emmanuel, através de Chico Xavier. Se você conhece esse livro, você já tem uma certa noção de como será o esmiuçamento. Outra coisa, nós estamos gravando 3 vídeos. O Bob pediu, né, para passar para 3 vídeos. Então nós vamos fazer o possível para gravar assim os vídeos menores, 25, 26, 27 minutos cada um. Tem uns aí que eu ando extrapolando, passando até de 40 minutos. Você me desculpa. E pessoas, eu adoro quando pessoas entram em contato comigo, porque pessoas me ligam. Pessoas me ligaram totalmente contra o final do vídeo anterior, quando nós tratamos a respeito do Justino, que para nós, o grupo do Hermínio Miranda o transformou em escravo do grupo, né? Porque ele era responsável por curar as pequenas mazelas, fluidificar a água da casa e receitar medicamentos e tudo mais. Aí é onde nós fizemos a pergunta. E os mentores da casa deixaram de existir quando Justino passou a compor o grupo? Então quer dizer que o dia que Justino não pode comparecer, os mentores também não podem fazer nada. Então é preciso tomar muito cuidado com esta questão. Só o espírito fulano de tal que resolve essa situação. Por exemplo, é hábito em muitas casas espíritas pseudas, porque pseudo vem de charlatão. É muito costume em muitas casas espíritas, por falta de conhecimento e devido à credulidade do grupo, né? É natural, é comum você deparar com aquele médium especial. O que é médium especial para eles? Aquele médium que só recebe o mentor da casa e que só recebe espírito evoluído. Ele não recebe espírito sofredor. Esse é um médium charlatão. Ele não devia estar ali, ele devia estar a caminho do manicômio. Ali não é o lugar dele, porque ninguém é melhor que ninguém. Ah, mas tem alguns médios que são preparados para receber alguns espíritos. Alguns. Preparados para receber alguns. Agora, todo dia. Só o Luiz Antônio recebe o professor Eurípides Barçanufo. Mentira. Todo mundo ali pode recebê-lo. Todo mundo. Ninguém é melhor que ninguém. Só o Luiz Antônio recebe o mentor da casa. Mentira. Todo mundo pode. Todo mundo presta, todo mundo é importante numa casa espírita. Até a vassoura, que fica ali no cantinho, ela é importante. Quando não para varrer o chão, para socar na cabeça das pessoas desobedientes. Então, um amigo me ligou, não concordo com o caso de Justino, porque no centro que eu frequento, eu recebo passe sim do Preto Velho. Eu desliguei o celular na cara do indivíduo. Quando ele me disse, oi Luiz, eu precisava conversar com você, eu precisaria conversar com você a respeito dos trabalhos de ontem, dos vídeos, pois não, fique à vontade, pois eu não concordo com nada que você disse ontem nos vídeos. É um jeito teu, meu bem. Mas por que você não concorda?
Porque na casa espírita que eu recebo, e começou assim, os pretos velhos, quem me aplica passe no final dos trabalhos. Eu desliguei o celular na cara dele. Por que eu desliguei? No centro espírita que eu frequento, o preto velho que me aplica passe? A gente me dá licença. Casa espírita não é lugar de preto velho fumando cachimbo e bebendo cachaça e aplicando passe nas pessoas, não. Vai me desculpar. Não vou pedir desculpa, não. Não vou, não. Quem quiser que aguente a si mesmo. Quem não quiser que deleta lá no vídeo a inscrição. Mas eu acho que se você deletar, você não vai ouvir a verdade conforme aqui nós transmitimos todo dia. Por isso, para você, eu peço desculpa, sim. Então, que um espírito vindo de um terreiro de Umbanda, dentro de uma casa espírita séria, ali está fazendo, sentado num banquinho, fumando cachimbo, cuspindo no chão, que eu já vi isso, e e aplica passe nas pessoas. Sai dessa, gente. Isso não é centro de espírita. Isso é centro de Umbanda. Por que os umbandistas não assumem a responsabilidade? Conforme todas as denominações religiosas no mundo. Porque você sabe que existe o islamismo, existe o budismo, o catolicismo, o evangélico. Mas você já parou para analisar quantas denominações evangélicas existem? É a Batista, é a Rema, é a Jeová. São evangélicos. Mas eles têm aqueles nomes próprios, escolhido por eles. Então, por que o umbandista não coloca lá na frente da casa espírita que ele dirige? Centro Umbanda, ou terreiro Umbanda, centro Umbanda, Pai Jacó. Porque quando a pessoa passa frente àquele centro, ele lê lá, terreiro Jacó, centro Umbanda, terreiro Jacó. Ou centro Umbanda, irmã Anastácia. Você está entendendo? O que você está entendendo? Agora, mas não é o que acontece. Eles escrevem lá, Centro Espírita Pai Jacó, Centro Espírita Mãe Anastácia. Nunca foi centro espírita. Nunca. Então, quando esse amigo começou a falar, eu desliguei na cara dele. Porque eu não posso permitir que as pessoas guardem em mim lixo. Eu me encontrava numa cidade que chama Sacramento e um orador excelente, gente. Ora, durante a exposição dele, eu pensei assim, mas quanta coisa nós temos que aprender. Olha, quanto aprendi com esse nosso irmão orador dessa manhã. Que maravilha. E comecei a colocar esse orador no altar de cima, acima do Papa, né?
Até porque o Papa, ele não vai aguentar o próximo mês, né? Então, vamos usar por aí. Mas não sou eu que estou dizendo, não. Os interesseiros no cargo já estão estipulando horas. O Papa viverá apenas 72 horas. Ora, gente, quem tem bola de cristal para saber disso? A não ser que eles apliquem uma eutanásia nele. Aí sim, cumpre as 72 horas. Mas tudo bem, isso não vai acontecer de eutanásia. Mas que ele retornará à pátria espiritual desse fim de mês até o mês que vem, ele vai retornar à pátria espiritual. É uma programação espiritual. Ele está retornando à pátria espiritual já. Cumpriu o que tinha que cumprir e tudo mais. Então, vejamos. Eu acho que eu tinha outra coisa para dizer, mas eu misturei. Hermínio Miranda, ele continua dizendo assim: assim, a primeira regra do diálogo com os nossos irmãos doutrinadores, né? Que doutrina, que dialoga com os manifestantes no campo vibracional dos médios, em crise é esta: qual a regra do diálogo com os nossos irmãos em crise? É a paciência e tolerância. Toda conversa com eles é um permanente exercício dessas duas virtudes. Porque, gente, nós temos o hábito de dizer que somos dotados da virtude da tolerância e da paciência. Perdão. Nós somos dotados da virtude da tolerância e da paciência. Ah, gente, mas não é fácil. Não é fácil. Nós somos visitados 24 horas pelos invisíveis, que nos cobram 24 horas controle, e também 24 horas os encarnados, que não são fáceis. Tem hora que eu tenho que engolir um jacaré, não, um abacaxi com casca e tudo, e ainda dizer para a pessoa: nossa, que abacaxi docinho, pingo de mel. Pingo de mel não tem nada, é um fel, né? Mas se você estudou e estuda para falar com os espíritos sofredores, é preciso você se conscientizar que a primeira regra do diálogo teu com os manifestantes chama-se paciência e tolerância. É óbvio, paciência, tolerância, abnegação, amor, conhecimento, indulgência. Porque aquele irmão, primeiramente, que ele no campo vibracional do médium se faz presente, uma que nós não o vemos, porque nós só ouvimos o médium falar. Aqueles que têm evidência conseguem parcialmente vê-los, porque é preciso entender que os espíritos não se mostram a todos os médios videntes. E quando os médios videntes os vê, é porque eles permitiram ser vistos. Ah, eu quero ver Bezerra de Menezes aqui. Não é você que manda, meu bem.
Ah, porque eu vi Eurípides Barçanufo lá no centro hoje. Gente, isso é muito complexo, tá? Isso é muito complexo. Sabe por quê? Porque esse nível de espírito, eles não comparecem às casas espíritas muito fácil não, tá, meu bem? Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, eles não comparecem muito fácil não. Eles são ministros de Jesus. Eles possuem milhões de espíritos e almas sob suas responsabilidades. Então é um perigo tremendo quando alguém te disser: aqui está Bezerra de Menezes, fica com um pé na frente e outro atrás. Não duvide, mas não acredite também. Vai por mim. Você não estará errando. Isso não é erro. É um direito teu. Você não pode investir todas as tuas fichas ali naquela roleta russa do cartel de Hollywood, porque se você investe todas as tuas fichas, você pode errar na primeira rodada daquela roleta e sair com a mão na frente e outra atrás. Veja bem, nós somos mistificados porque nós permitimos. Os espíritos não têm a intenção de nos mistificar. Eles só nos mistificam porque eles captam a nossa incredulidade. Eles captam aquilo que eles sabem. Mais uma vítima farei nesse momento. Destruirei-o nesse momento. Então nós que permitimos ser mistificados. Não são os espíritos que nos mistificam. Ah, eu fui lá na casa de fulano de tal, o espírito lá me mistificou. Mentira. Foi você quem permitiu. Como eu permiti? Ora, você chegou lá, você não procurou separar o joio do trigo. Reconhece-se a árvore pelo fruto, meu bem. Jabuticabeira não dá manga, não dá melancia. E no pé de melancia não dá jabuticaba. Você não tem capacidade de raciocinar isso? Então, as primeiras palavras são de importância vital. As primeiras palavras do doutrinador são de importância vital ao manifestante no campo vibracional do médium. Muitas pessoas me questionam: Luiz, mas por que você usa campo vibracional e você não usa incorporação? Aí eu os esclareço, porque incorporação dá a entender que o espírito entra no médium e espírito nenhum entra no médium. O único espírito que 90% permanece, vou usar esse termo, dentro de mim, esse espírito sou eu. Outro nenhum. Todos se fazem presente no meu campo vibracional quando essas energias deles inundam as minhas energias eletromagnéticas em volta do meu corpo, que se chama sistema nervoso. Vamos lá? Muitas pessoas dizem assim: nossa, mas o Luiz Antônio tem um sistema nervoso, hein? O Luiz Antônio? Mas o Luiz Antônio é calmo. Eu não vejo ele brigar com ninguém.
Oh, mas quem disse que sistema nervoso tem a ver com mau humor? Quem disse? Sistema nervoso é uma cadeia, é uma teia que envolve o nosso corpo físico, o nosso sistema emocional, psicológico, o nosso sistema endócrino, todos os chakras, que na verdade Emmanuel e André Luiz não trata chácara, porque chácara é um termo usado pelos hindu. O espiritismo não tem nada a ver com o hindu, com o hinduísmo. Emmanuel trata e André Luiz trata a respeito dos centros energéticos. Centro coronário, centro cerebral, centro gástrico, esplênico, básico e por aí vai. São 7 centros. Só que não são 7 centros. O ser humano tem milhões de centros. Só que todos esses centros, eles recebem o nome de... Eles recebem o nome de... Nossa, esqueci, gente. Esqueci mesmo. Mas a hora que eu me lembrar, eu vou dizer. Todos esses centros, eles convergem para os 7 centros de energias que nós temos. Coronário, cerebral, laríngeo, e por aí em diante vai. Esplênico, gástrico, básico, são 7, né? Ah, me lembrei. Pontos meridional. Todos os pontos meridional significa um centro de energia do corpo físico, do perispírito, da alma com o cosmo. Então, quando você ouvir uma pessoa dizendo assim, fulano é nervoso, bom, aí você faz a pergunta de volta. Ele é nervoso ou ele é alterado? Ou o sistema nervoso dele é alterado? Porque sistema nervoso alterado é uma coisa, meu bem. Nervoso é outra. Sistema nervoso é outro. Sistema nervoso é uma teia que envolve o nosso organismo oriundo do nosso sistema endócrino, que tem a ver com o hipotálamo, tem a ver com a glândula pineal, hipófise, pituitária, medula óssea, e por aí em diante vai. Gente, se eu for entrar nesses nomes científicos, eu não saio daqui. E a prioridade não é essa. Então, esse é o campo vibracional do médium. Esse é o campo vibracional. Então, esse campo vibracional capta a presença de um espírito sofredor ou não sofredor próximo a mim. E ao captar esse centro energético, ele leva imediatamente ao conhecimento da glândula pineal a presença de um corpo estranho. Porque você concorda comigo que a presença de um espírito evoluído ou não evoluído é um corpo estranho à minha glândula pineal? Não é corpo estranho o que reside no meu corpo, mas o que não faz parte do meu corpo é estranho ao meu cérebro, à minha massa encefálica. Então o que acontece? Essa cadeia à minha volta chama-se campo vibracional. É o campo energético nosso.
Luiz, é a aura? Não é a aura, não. Campo energético é uma coisa, aura é outra coisa. Então o espírito se aproxima do campo energético do médium. Interliga-se ao campo energético. Imediatamente, em questão de segundo, o cérebro, a glândula pineal, aliás, fica sabendo como você coloca um medicamento sublingual, 2 segundos depois está no cérebro o resultado. O cérebro fica sabendo. Pois bem, então a glândula pineal capta a presença daquele espírito no campo vibracional do médium. A glândula pineal, ela se encarrega em interligar-se ao perispírito do eu para ver até que ponto aquele espírito encontra-se acoplado ao teu perispírito. E a glândula pineal, que é a glândula da comunicação, ela se encarrega de encaminhar para os órgãos necessários a necessidade daquele espírito, se é a fonação, se é a visão, se é a audição, se é a psicofonia e por aí em diante. Então não existe incorporação. Existe vibração, existe imantação que acopla no campo vibracional do médium. Acopla, terminou a comunicação, desacopla. Vamos para o próximo vídeo, já deu os minutos.